Paz do Senhor! Mais uma vez estamos aqui para aprender da palavra de Deus nesse feriado abençoado. Amém? Se vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que você aprenda. O importante é que eu possa ser bênção para a sua vida, para a minha, porque é o Senhor que está me orientando a mim e a você. Estamos aprendendo o livro de Gênesis, a história de José. Essa história inspiradora, essa história abençoada, essa história que tem orientação para todas as áreas da nossa vida. É uma história linda, maravilhosa, escrita pelo dedo de Deus na vida de José. E comigo e com você não é diferente. Ah, Beth, mas eu não sou governador. Você governa a sua casa, você governa a sua loja, você governa aquilo que Deus botou na sua mão, você governa seus filhos. Agradeça, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor. Seja grata, seja grato, porque quem é fiel no pouco o Senhor coloca no muito. Amém? Como é o título hoje? Deus anuncia provisão para você e os seus. Está passando por lutas? José passou, mas chegou a hora de Deus apresentar os irmãos de José, o pai de José, e ali a provisão chegou no meio da família de José, porque tudo foi um trabalhar de Deus, e comigo e com você não é diferente. Deus anuncia provisão para você e os seus. Amém? Vamos aprender aqui em Gênesis 41, do 1 ao 12, e depois vamos lá para Lucas 5, do 1 ao 8, que são as orientações do Senhor, a provisão do milagre, a provisão da bênção, a provisão da graça de Deus na minha e na tua vida. Amém? Gênesis 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, e com tudo que tens, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Chegou a hora de José avisar: olha, minha família chegou. Por que a família de José chegou? Porque a provisão do Senhor chegou naquele momento para a família de José. O importante é estar na porta. O importante é estar ouvindo a voz do Mestre. O importante é ouvir a mensagem para a casa de Deus e a sua casa e você ser templo e morada do Espírito Santo. Porque aquela dificuldade financeira, seja qual for, o Senhor traz provisão. O Senhor sabe trabalhar, mas é necessário que a gente esteja ligada com os céus. E José, mesmo governador, mas ele não deixou a graça de Deus de lado. Pelo contrário, ele estava ligado 24 horas. Como é que você sabe disso? O sucesso dele, as bênçãos na vida dele, ele sempre falando de Jesus em todas as horas, com os irmãos, com o Faraó, porque ele não trocou a presença de Deus por nada. Ele foi abençoado, mas a presença de Deus era prioridade na vida dele. É na minha e na sua vida? Quer provisão, quer bênção, quer socorro, quer milagre do Senhor? Coloque ele em primeiro lugar. Amém? E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e o pôs diante de Faraó. A gente vê que José era um homem de estratégia. Ele não colocou todos. Ele ali com certeza fez uma seleção. Ele sabia quem podia estar na presença de Faraó. Eu e você tem que ter estratégia do céu em tudo que vou fazer, para não sair, para não fazer bobagem. Veja que José só escolheu 5, os mais sensatos com certeza. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Veja que começou o início de uma conversa sadia, uma conversa abençoada. Ali diante do rei, e os irmãos de José não mentiram, falaram a verdade, porque é a verdade que nos abençoa, é a verdade que o Senhor fica feliz para direcionar a mim e a você para o milagre. Não tem que fazer arrumadinho, não tem que fazer aquilo que não provém de Deus, porque Deus não compactua com erro. Aí às vezes você fica sofrendo, não tem provisão para a sua vida. É as atitudes, é o testemunho. Vamos vigiar. Amém? Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã.
Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Veja que saiu a verdade. Não tinha mais terra para os animais. O alimento lá estava terrível. Por quê? A greve, a situação era terrível, né? Estava passando por uma crise muito grande, como estamos enfrentando. Mas com Deus tem provisão, com Deus tem bênção. Com Deus Ele sabe usar as pessoas certas para cuidar de mim e de você. Veja que ele estava falando com o rei. Ele estava dizendo o motivo de estar ali. Estava sereno, conversando com ordem e decência. Porque com certeza José orientou. Eu e você que é bênção, também temos que saber como se posicionar, como falar, como agir, como estar presente diante das pessoas, diante do seu chefe, onde você se reporta, no seu lar. Você tem que ter um posicionamento de servo e de serva. E está na brecha, orando, louvando, buscando o Senhor, tapando as brechas daquilo que não agrada ao Senhor. E Deus usa os faraós da terra para abençoar a mim e a você. Amém? Então falou o faraó a José, dizendo: olha, teu pai e teus irmãos vieram a ti. Isso aí já é a ordem de faraó, a conversa dele com José. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos, e habitem na terra de Gósen, e sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Olha que coisa linda. Ele disse: a tua família veio a ti. Está na tua responsabilidade. Coloca o melhor para eles. E aqueles valentes, com certeza, aqueles que são responsáveis, que são determinados, coloca para cuidar do que é meu, do meu gado. O Senhor quer pessoas sérias, responsáveis. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus disse aos discípulos: todo trabalhador é digno do seu salário. Às vezes você quer a bênção, mas não quer trabalhar. Às vezes você está no emprego, mas não vela por ele, não faz a coisa certa para no tempo certo ser abençoado, ser promovido. Se o Senhor disse que vai abrir uma porta dentro de porta, mas você tem que fazer sua parte. Ele não vem fazer para mim e para você o que a gente tem que fazer, não. Todo trabalhador é digno do seu salário. Pontualidade, responsabilidade e obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça seu chefe, obedeça sua chefe. Se não vai agredir sua vida com Deus, vai ser no seu trabalho, tenha responsabilidade. Porque aqui eu disse: Deus anuncia provisão para você e os seus. Estava ali a provisão para a vida da família de José. O próprio faraó disse: procura homens valentes no meio deles para cuidar do meu gado. Sabe o que é isso? É procurar pessoas certas, de seriedade, de responsabilidade. A parte do Senhor Ele faz, mas a nossa, para a provisão vir, tem que ser nossa. Aconselhar o outro com um conselho abençoado, ser bênção no seu lar, na igreja, onde você chega, tudo isso implica na sua vitória, na provisão que o Senhor tem para mim e para você. Ele faz o milagre, mas a nossa parte, quem tem que fazer somos nós. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó o abençoou a Faraó. Veja que José é um homem estratégico, porque ele sabia os costumes do Egito. Primeiro ele trouxe 5 dos seus irmãos. E ali teve aquela conversa linda, onde Faraó disse que estava tudo na mão de José, que ele fizesse o melhor pela sua família, mas procurasse homens valentes para administrar o gado de Faraó. Agora, José foi e trouxe o seu pai, porque tudo é com muita organização, com muita estratégia. Claro, uma coisa boa, sadia, certa, porque crente é assim, sim, não, não. O que procede disso vem do maligno, é o que a palavra diz. Temos que andar com a verdade, com seriedade e agir, ter responsabilidade. Veja que trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó o abençoou a Faraó. Com oração, com bênção. Nós temos que ser bênção onde a gente chegar. Às vezes, queremos as bênçãos do Senhor, mas falamos demais, andamos de qualquer jeito. E isso não é posicionamento de quem quer ser abençoado. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida?
E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da minha vida de meus pais, nos dias das suas peregrinação. Ele está dizendo que a vida dele estava com pouco. Ele achava que ele não ia ter a vivência, ia viver tanto quanto os pais dele, que ele estava, foram dias difíceis, mas ele estava ali dizendo com seriedade, com responsabilidade. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Você está vendo que é uma pessoa de Deus, uma família de Deus, que tem coisas boas? Jacó abençoou a Faraó e saiu. Nós temos que ser bênção onde a gente chegar. Nós temos que abençoar as pessoas com conselho, com atitude, com alegria e com testemunho, porque isso implica em vir a provisão de Deus para mim e para a tua vida. Não é de qualquer jeito, não é dando mau testemunho, não é tendo inveja do que é dos outros, não. É sendo bênção para a vida dos outros, é abençoando as pessoas, porque Faraó era o rei da época, a autoridade máxima, mas isso não impediu de Jacó chegar como um servo humilde e abençoou aquela autoridade, com sua presença, com certeza com orações. Como é que está agindo eu e você diante das pessoas? A gente quer provisão, mas o nosso testemunho, a nossa espera, a nossa obediência em tudo a Deus conta muito. Não esqueça disso. E José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessões da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. Veja que ele deu o melhor da terra a seu pai e a seus irmãos. Desde aquele sofrimento de José, já tinha trabalhado o Senhor. A Bíblia diz lá em João 13:7, o próprio Jesus disse: o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Aquele sofrimento todinho ia ter uma história de bênção no final. E agora seus irmãos e seu pai estavam lucrando o melhor daquela terra, porque José não tinha mágoa, José perdoou, José era obediente ao Senhor, porque com mágoa, com mau testemunho, não tem bênção. Quando eu falo de bênção, são aquelas bênçãos, aqueles seus sonhos que você tanto sonha. Lá nos mandamentos diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra com promessa. Quer dizer, além de ter uma vida longa, ter as promessas das bênçãos. E ali estavam as bênçãos diante da família de José. Como é que está o meu procedimento e o seu? Para vir a provisão do Senhor para nós e para os nossos. Isso é sério, isso é certo, isso é verdadeiro. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo a sua família. Você está vendo que José ali sustentou tudo e todos? Não olhou a quem? Toda a família José sustentou. Como José sustentou? Com seriedade. José sustentou porque servia, porque confiava, porque respeitava e porque obedecia ao Senhor. Quando a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, é a maior verdade. Eu quero ser abençoado, abençoada, e você também. Nós queremos a provisão do Senhor naquela área que mais necessitamos. Vamos fazer nossa parte? Tem uma parte aqui na Bíblia que o Senhor me deu de provisão, que é um exemplo, um ensinamento e uma orientação para mim e para você. Aqui em Lucas 5, do 1 ao 8, né? Eu falei aqui em Gênesis do 47, do 1 ao 12, amanhã continuaremos esse capítulo. Mas agora, para fechar, falando de provisão para você e para os seus, que vem da parte de Deus, vamos aprender aqui em Lucas 1, do 1 ao 8? Aleluia! E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Getsemane, de Genezaré, Estava ali o povo, aquela multidão, e o Senhor pregando. Você quer provisão e eu quero, mas vamos buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. E o tempo todo Jesus, como missionário, estava levando o evangelho. E eu e você tem que levar na palavra, com atitude, com testemunho. Tudo isso é pregar o evangelho, é pregar o amor de Cristo nas nossas vidas, para que as provisões venham, seja aquele seu sonho, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja, os pescadores ali lavando as redes e o Senhor pregando. E entrando num dos barcos, Jesus, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse com um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aquele dia era um dia de dificuldade, você vai entender. Mas o Senhor usou aquele barco como um púlpito para pregar. Ele sabia que precisava, que os discípulos estavam precisando naquele dia, uma provisão. Mas primeiro ele pregou. Então não olhe para a sua dificuldade financeira, para a enfermidade que você está enfrentando, ou o problema no seu lar, ou no trabalho, seja onde for, no seu casamento. Pregue em tempo e fora de tempo. Faça a vontade do Senhor, porque é assim que o Senhor nos ensina. Aqui ele não tinha conseguido nada durante a noite da pescaria. Jesus sabia, mas Jesus pegou o púlpito, que foi o barco, para pregar. Então se acalme, a provisão vem, mas obedeça, faça a vontade do Mestre, porque é isso que ele nos ensina. Aleluia! Deus é lindo. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que eu afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele ensinava do meio da água. Olha que coisa linda. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te alma alto e lança vós as redes para pescar. Depois que Jesus pregou o evangelho, que falou da verdade, dos ensinamentos, ele sabia tanto da dificuldade que ele disse: agora joga a rede no lugar alto do mar. Olha o que Pedro respondeu. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que trabalharam a noite toda, mas não apanharam nada. Mas mesmo eles trabalhando a noite toda, mas eles estavam ali com o mestre. O Senhor sabia de tudo. Ele é conhecedor do ontem, de hoje e de amanhã. Mas o Senhor primeiro foi pregar. Aí depois que ele pregou, ele mandou Pedro lançar a rede. Faça a vontade de Deus. Obedeça ao Senhor, mesmo que a dificuldade esteja grande, seja qual for a área da sua vida, porque Deus anuncia provisão para você e os seus. Olha a provisão aqui chegando. Mas Pedro deu uma resposta de um homem de Deus. Pedro deu uma resposta de quem anda com Jesus. Pedro deu uma resposta sensata. É o que eu e você tem que aprender. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Se o Senhor diz que vem provisão, segure a palavra do Senhor. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o firmamento das coisas que não se vê, convicção das que se espera. Você pode não estar vendo cura na enfermidade, você pode não estar vendo vida financeira nada fácil, desemprego, na sua casa de repente só tem uma comida no dia, uma alimentação, mas a provisão chega. Você está vendo uma coisa terrível no seu lar, um desastre de todo mundo, ninguém se entende mais, filho preso ou esposo preso, mas é sobre a palavra do Senhor que você vai lançar a rede da fé, da espera e da certeza que o Senhor faz. Lance a rede, aguarde o Senhor, faça a sua parte, o que você pode fazer. Se está fazendo um bico, glória a Deus. Está tomando medicação, amém. Está no seu lar orando, louvando, jejuando pela sua família, esposa ou filho, aleluia. Seu filho está preso, ou seu esposo, mas você está fazendo a sua parte, continue. Isso é lançar a rede sob a palavra do Senhor. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. Colheram tanto dos peixes que a rede foi rompida, porque sob a palavra do Senhor. Não tinham apanhado nada a noite toda,
mas a provisão estava chegando. Então não olhe para o cenário, olhe, entenda e espere. Tudo tem um tempo determinado, vá fazendo sua parte, mas a provisão do mestre está chegando. Veja que ele primeiro pregou naquele barco. Ele sabia que eles não tinham pegado nada a noite toda, mas a Bíblia diz, e eu repito, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. Glória a Deus. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Quer dizer, que quase ia aquela rede ser rasgada, do milagre tão grande. Mas lembre-se que eles estavam com Jesus. Jesus estava ali pregando e eles estavam com ele. Eles não pararam de servir a Deus por conta que um dia antes não tinham conseguido nada. Eles estavam no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Esteja com Jesus tempo e fora de tempo, independente da situação que você passa. Porque José passou uma situação terrível, né? Quando ia melhorando, caía, mas a provisão chegou. Foi tão honrado e abençoou toda a sua família. E o 8 diz, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pedro viu o milagre, a bondade e a grandeza, a fidelidade do Senhor tão grande que disse, eu sou pecador, ausenta de mim. Isso é uma pessoa que tem consciência, que é um barro e que o mestre, o grande e poderoso, o oleiro é Jesus Cristo. Então, a palavra de hoje, o título é Deus anuncia provisão para você e seus filhos. Deus usou Faraó, que abençoou todo aquele povo através de José como governador, disse a ele que o melhor da terra seria para a família dele e que escolhesse homens valentes para cuidar do seu gado. Seja uma valente do Senhor, seja um valente do Senhor, porque aqui não tinham conseguido nada um dia antes. E o Senhor pregando e eles ali. Não saia da posição. Mas quando o Senhor mandou jogar a rede, o que foi que Pedro disse? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lance a rede da fé, lance a rede da oração, lance a rede do jejum, lance a rede do louvor, lance a rede da leitura da palavra e espera, porque o Senhor faz coisas tremendas e maravilhosas. Deus anuncia a provisão para você e os seus. Amém? Louvado, o tempo é do Senhor, mas está chegando, é só crer. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está trabalhando e a provisão vai ser igual a essas redes. Se não tiver cuidado, vai a pique, rasa de tantas bênçãos. Espera que o mestre está chegando no hospital, o mestre está tirando teu filho ou teu esposo da prisão ou tua esposa, o mestre está abrindo as portas onde não tem parede, o mestre é mestre de surpresa, o mestre faz coisas lindas e a provisão chega na minha e na tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Todos fiquem com Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus.